Outra coisa que é super importante é o manejo do estresse, porque não adianta você se alimentar bem e ser uma pessoa estressada, porque o excesso de cortisol enfraquece o sistema imunológico. Outra coisa importante é se preocupar com a qualidade do sono, né? Então, os hábitos de vida são um contexto geral de saúde. Então, a gente tem que se preocupar com a alimentação, porque é a alimentação que vai definir, vai ofertar os macronutrientes e os micronutrientes que a gente precisa para uma oferta ótima para o nosso sistema imunológico. Outra coisa que é super importante é o manejo do estresse. Porque não adianta você se alimentar bem e ser uma pessoa estressada, porque o excesso de cortisol enfraquece o sistema imunológico. Outra coisa importante é se preocupar com a qualidade do sono, né? A gente acaba não se preocupando, mas viver em privação de sono, menos de 6 horas por dia é considerado uma privação de sono, também é um fator de estresse para o nosso dia e atrapalha o sistema imunológico. Então, se preocupar em acrescentar pelo menos 1 hora a mais de sono por dia, dormir pelo menos de 7 a 8 horas por noite, acaba sendo importante porque ao longo de uma semana, incrementando 1 hora, você ganhou 1 noite de sono na sua semana. E isso vai fazer uma diferença muito grande para a sua imunidade. Vários alimentos que eles têm um potencial maior de incremento na nossa imunidade. Por exemplo, as frutas cítricas. Não é à toa que aquele shotzinho com limão de manhã ganhou fama, porque a vitamina C é um fator super importante para a melhora da imunidade. Mas não é só o limão, né? Frutas cítricas, em geral, por exemplo, a acerola tem mais vitamina C do que a maioria das vitaminas, do que as frutas que a gente conhece, como, por exemplo, a laranja. Então, fazer um suco de acerola, introduzir o limão, temperar uma salada com limão, fazer um suco de laranja, oferecer um kiwi como sobremesa do almoço, isso daí tudo ajuda na oferta total de vitamina C. Introduzir na nossa rotina os alimentos sulfurados, como por exemplo o alho. Então, temperar o frango com alho, fazer um refogado com alho. O alho ele tem atividade antifúngica e antibacteriana, que ajuda também o nosso corpo a combater essas infecções oportunistas. Outra coisa interessante de manter na dieta, que não é só para emagrecimento, é o consumo do chá verde. O chá verde ele tem catequinas que ajudam o nosso sistema imunológico, então seria super interessante também introduzir na nossa rotina alimentar. Gengibre, né, o ativo do gengibre, o gingerol, também tem atividade antibacteriana e anti-inflamatória. Também seria super interessante ou colocar ralado na salada ou fazer um chá, ofertar ali no suco verde, seriam alternativas de introduzir o gengibre na dieta. E não seria assim um consumo que ele é bem picante e não dá para a gente comer ele sozinho, né? Então, colocar ali ao longo das refeições, no modo de preparo, já seria interessante. Outro alimento para se usar no modo de preparo seria a cúrcuma, né? Então, temperar o frango com cúrcuma, vai fazer um ovo mexido, bota um pouco de cúrcuma. E, se possível, associar a cúrcuma com a pimenta. A pimenta tem a piperina, que ele aumenta a absorção da curcumina em até 7 vezes. Então, vai fazer um ovo mexido, vai botar cúrcuma, bota um pouco de pimenta do reino. Se vai fazer o frango, também fazer dessa forma associada, também aumenta a absorção da curcumina. E sempre fazer o consumo da cúrcuma em um ambiente que também tenha gordura, porque a cúrcuma ela depende de gordura para o transporte. Então, no ovo mexido ou no frango, como ele já tem gordura ali intrínseca ao alimento, seria uma absorção maior desses princípios ativos. Usar alimentos probióticos, porque a imunidade também ela é feita através da nossa microbiota intestinal. Então, alimentar as bactérias benéficas do nosso intestino ajudam no sistema imunológico. Então, iogurtes probióticos, o consumo adequado de fibras na dieta, para aumentar a nossa microbiota intestinal com bactérias positivas, diminuir o consumo de açúcar e alimentos ultraprocessados e farinháceos, que faz com que a gente alimente bactérias gram-negativas e acabam piorando a nossa microbiota intestinal. Outra coisa importante é diminuir o consumo do álcool, porque o álcool também é ruim para a nossa microbiota intestinal. Então, não adianta só colocar vários alimentos que potencializam a imunidade e também colocar alimentos que pioram a nossa imunidade, porque aí vai virar uma grande bagunça, né? Então, diminuir o consumo de álcool, diminuir o consumo de açúcar e melhorar a oferta ali da alimentação mais colorida possível, porque nesse colorido dos alimentos é onde a gente encontra ali os mais diversos polifenóis, vitaminas, e aí vai melhorar com certeza a sua imunidade.
totalmente relacionados. O cortisol, ele acaba afetando negativamente o nosso sistema imunológico. Quando a gente tem uma descarga de cortisol decorrente de um episódio de estresse, realmente a gente tem uma queda na imunidade. E muita gente percebe isso, por exemplo, quem tem herpes, que é um vírus que está em grande parte da população, e a pessoa percebe que quando ela tem um fator que estressou, ela começa a desencadear novamente as crises de herpes. E isso dá chance para as mais diversas bactérias oportunistas e viroses oportunistas. Então, se você está num período estressante, fica mais fácil de você pegar essas viroses, né, e essas contaminações com bactérias oportunistas por conta da descarga de estresse ter afetado realmente o sistema imunológico. Quem tem doença crônica, ela tem que se preocupar no controle da doença, porque senão quando chega uma virose oportunista, né, o sistema imunológico ele já está comprometido e ocupado para combater ali e tentar fazer o equilíbrio do corpo. Um exemplo de uma doença crônica que precisa estar em equilíbrio é a diabetes, que é uma doença crônica e que quando a gente viu, quando veio a pandemia, as pessoas que tinham diabetes eram um grupo de atenção, porque a diabetes, quando descompensada, ela já mobiliza ali o sistema imunológico. Então, pessoas que têm doenças crônicas, tentar manter a doença em equilíbrio, não deixar, por exemplo, a diabetes descompensar, a hipertensão descompensar, tentar manter o seu nível de saúde o melhor possível, para que quando a gente tem o contato com uma infecção oportunista, a gente não esteja ocupado com outros combates. Todas as fases da vida requer uma atenção especial, né? Nessa primeira fase da vida, a gente tem que ensinar as crianças a fazerem boas escolhas e terem contato com esses alimentos que nem sempre é o que agrada o paladar infantil, né? Quando a gente fala em paladar infantil, a gente remete a doces, a balas, a bombons, a biscoito, e a maioria das crianças não tem uma oferta adequada, por exemplo, das frutas, dos vegetais. Então, nessa fase infantil, a gente tem que dar atenção a uma boa oferta e ensinar a criança a gostar e ter um consumo como exceção desses alimentos considerados aí os que agradam o paladar infantil. Porque do mesmo jeito que um consumo de ultraprocessado e de açúcar e de muito corante atrapalha a imunidade do adulto, ela também atrapalha a imunidade da criança. Então, se a base da dieta da criança for esse tipo de alimento, assim como um adulto que tiver essa mesma oferta, ele não vai ter uma boa imunidade. Quando a gente vai crescendo, a gente também precisa ser avaliado por um profissional para ver se naquele estado de saúde que você está numa adequação nutricional. E isso realmente a gente só consegue ver através de uma avaliação completa com um profissional. Quando a gente vai para a idade mais velho, né, a partir dos 60, vai chegando, né, a fase do idoso, ele precisa ter a preocupação também, porque às vezes é a fase que a pessoa já não está mais querendo comer como precisaria. Então, é uma fase que precisa, por exemplo, de comer mais proteína, por conta da perda de massa muscular inerente à idade, mas é a mesma fase que o paciente perdeu massa muscular no rosto e não consegue, por exemplo, mastigar as proteínas. Então, ele precisa de ajuda de um profissional para adequar as necessidades daquela fase à sua nova condição de vida, porque realmente, por exemplo, a adequação da proteína no idoso vai afetar o sistema imunológico, que ele é totalmente dependente da oferta de proteína. Então, a gente vê muito as pessoas dizendo assim, vou introduzir o suco de laranja porque estou gripado e introduz vários copos de suco de laranja ao longo do dia. A gente tem que se preocupar com a adequação do todo da dieta, né? A oferta de vitamina C, ela é facilmente batida quando o paciente ele tem um consumo normal ali de 2 porções de frutas, 3 porções de vegetais ao longo do dia. Então, se você pega um paciente diabético e você introduz essa dica de colocar suco de laranja de manhã, de tarde, de noite, um copo de suco de laranja leva no mínimo 3 laranjas. E nisso aí eu não vou estar aumentando a oferta do carboidrato e posso estar descompensando, por exemplo, uma diabetes, ou se é um paciente que ao mesmo tempo que quer melhorar a imunidade também quer emagrecer, se eu só introduzo o suco de laranja ao longo do dia inteiro, será que eu não vou estar atrapalhando ali aquele processo de emagrecimento? Então, ofertar demais não vai fazer um incremento superior, porque a vitamina C ela é hidrossolúvel. Se a gente fizer uma oferta exagerada, a gente só vai fazer um xixi caro, porque ela vai ser eliminada com os líquidos do corpo, a gente só absorve o que a gente tem capacidade ali naquele dia. O resto é excretado. Então, não precisa colocar tudo de uma vez num dia só. Uma oferta normal, a adequação, o caminho do meio é sempre o melhor. Em relação aos polivitamínicos, que também ganham muita fama nesse período,
a gente também tem que ver as necessidades do paciente. E as deficiências a gente não consegue ver apenas olhando o paciente. A gente precisa pedir exames para avaliar as deficiências nutricionais e, sendo o caso de uma deficiência, aí sim a suplementação ela faz uma diferença na imunidade, quando o paciente tem deficiências nutricionais. Mas um paciente que já está na adequação nutricional e faz um incremento de um polivitamínico, ele não vai ter ganhos superiores, porque como eu falei, do mesmo jeito que a vitamina C é hidrossolúvel, outras vitaminas também são e a gente excreta. Na verdade, as únicas que são acumuladas são as vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina A, D, E e K. Que é outro perigo, porque as pessoas na pandemia tomaram o hábito de suplementar a vitamina D ad eternum sem fazer exames, né? E aí essas vitaminas, como elas acumulam no corpo, a gente precisa também fazer os exames para ver em que níveis está, porque a gente pode fazer um acúmulo excessivo destas e estas também são prejudiciais. O consumo excessivo, por exemplo, de vitamina D pode estar associado à perda óssea pelo excesso de vitamina D. Então não dá para a gente suplementar por conta própria. Realmente a gente precisa do auxílio de um profissional e dos exames bioquímicos para avaliar o paciente. Na verdade, todo mundo deveria procurar um profissional, pelo menos para ir uma vez, para fazer uma avaliação do estado nutricional, né, fazer os seus exames, mesmo que a pessoa não procura só um nutricionista quando ela quer mudar o peso, quando ela quer emagrecer ou quando ela quer ganhar peso. Até quando ela vai manter o peso, ela precisa ir para ter uma orientação da oferta, dos micronutrientes que são necessários suplementar, para também não gastar dinheiro com a suplementação que não vai dar um ganho adicional na imunidade, né? Então, todo mundo deveria passar pelo menos uma vez por um profissional para ser avaliado e em mudanças de fase principalmente. Então a criança, quando ela vai virar adolescente, era interessante que ela fizesse uma avaliação. O adulto, a mulher quando engravida, a mulher quando quer voltar ao estado anterior depois de uma gravidez, ela deveria ser avaliada por um profissional. Então todo mundo deveria ir, até porque quando a gente junta muitas informações e não consegue implementar todas, a gente pode estar fazendo uma grande bagunça ali e não ter ganhos adicionais com isso.